orando, antes um dia muito especial. Então, momento agora conclusivo, podemos dizer, neste dia celebrativo. E novamente obtemos a graça de seguir os passos de Jesus, sua entrega total em nosso favor, pela nossa salvação, meditando também um pouco a temática da eternidade, especialmente, então, os últimos momentos da vida de Jesus, que é a expressão máxima da sua entrega em nosso favor, em favor da salvação de toda a humanidade. Sigamos então no livrinho da Via Sacra, na página 7. Iniciamos aqui. E aí vamos nos deslocando, primeira meditação, e assim sucessivamente. Os jovens então colaboram na animação, na condução. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos reunimos aqui para acompanhar o Senhor Jesus no seu trajeto de dor e sofrimento no caminho do Calvário. Ele que é Deus, desceu ao nosso encontro para acompanhar-nos em nossos caminhos de dor e de sofrimento. O caminho do Calvário de Jesus é o caminho do Calvário de toda a criação. Por isso, hoje, ao acompanhar o sofrimento redentor de Jesus, acompanharemos também, motivados pela campanha da fraternidade, os sofrimentos de toda a obra criada por Deus, que vive em desarmonia pela ganância do ser humano. Bom Deus, nesse caminho com a criação, dai-nos e varai nossos mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, vosso Filho amado e nosso irmão Redentor. Inspirai-nos a uma conversão integral, que seja também ecológica, e dai-nos o vosso Espírito que tem tudo em nós. Cada manhã o Senhor desperta ao meu ouvido para eu ouvir como discípulo, ouvir, prestar atenção como discípulo. Cada manhã, o Senhor desperta ao meu ouvido para eu ouvir como discípulo, ouvir, prestar atenção como discípulo. Cada manhã, o Senhor desperta ao meu ouvido para eu ouvir como discípulo, ouvir, prestar atenção como discípulo. Cada manhã. Da carta aos Filipenses. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o
contemplação, que nos ajuda a deixar crescer em nós o senhorio de Jesus Cristo. Isto é, a deixar que Jesus seja aquele que é decisivo em nossas escolhas e opções. A via sacra nos ajuda a assumir nossas responsabilidades quanto à cruz de Jesus e quanto à cruz de toda a criação, livrando-a dos fardos pesados e tornando-os leves. Que este exercício, iniciando agora, suscite em nós compromissos de transformação da nossa vida e da nossa sociedade, para cultivarmos e guardarmos a obra que Deus fez e confiou a nós. Bom Jesus, vós que sempre contemplastes os grandes e pequenos detalhes da criação, ajudai-nos a contemplar a vossa cruz e as cruzes da criação, ferida pela exploração desenfreada, e a nos comprometermos a cultivar e guardar a maravilha que Deus nos confiou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Do Evangelho de São Mateus. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então, Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus, e o entregou para ser crucificado. Hoje, nossos irmãos e irmãs de comunidades tradicionais são condenados à morte em seus territórios, com contaminação de suas águas e solos por mercúrio e outros rejeitos oriundos da mineração. Senhor Jesus, ensinai-nos a amar e cuidar da água e do solo, dádivas generosas de Deus Pai. Amore crucificado, meu Jesus é condenado por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação. Jesus toma a pesada cruz aos ombros. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Do Evangelho de São João. E carregando ele próprio sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Hoje, nossas irmãs e irmãos tomam nos ombros a pesada cruz de uma carga horária do trabalho que lhes impede de ter uma vida digna e plena. Muitas vezes, o desejo do grupo, que pretende imperar sobre a criação, surgiu também as pessoas a uma exploração laboral do ser humano. Senhor Jesus, que o trabalho de
porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido e que me retrata. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele levará a direita às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá fora a sua voz. Não quebrará o caminho encurvado, nem apagará o caminho que ele primeiro. Mas com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará, nem se dobrará até implantar o direito na terra. E as linhas aguardam a sua lei. Hoje, as notícias falsas e a negação da crise climática colocam irmãos e irmãs na escuridão da desinformação, dificultando a conversão ecológica e vivendo as necessárias ações concretas para a superação da crise ambiental. Senhor Jesus, que nossa palavra seja a luz e a força que movem as nossas ações no resgate ambiental por meio de uma ecologia integral. Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação. Jesus encontra sua querida mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Do livro das Lamentações. Todos vós que passais pelo caminho, atentai e ele. Será que existe alguma dor igual a minha dor? Hoje, em nosso país, diversas famílias sofrem o luto da perda de entes queridos, cujas vidas foram ceifadas em um desastre ambiental. Como tudo está interligado no mundo, cada ação predatória deve ser considerada em suas consequências. Senhor Jesus, ajudai-nos a enxergar a natureza como mãe generosa e a devolver a ela o cuidado dispensável a nós. Ave Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, pela imensa compaixão, pela imensa compaixão, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quinta estação. Simão se rendeu, ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Do Evangelho de São Mateus. Ao sair, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus.
deve ser recebida como um dom a ser cultivado e não como uma propriedade a ser subjugada pelos praticos sem fim. Senhor Jesus, ensinai-nos a cuidar da criação e protegê-la como o dom do vosso amor e da vossa bondade. Estemos desmaiados, e assim cansados, recebemos-se Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, nos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus. Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mínimos que são meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Hoje, contemplamos Verônica com cada pessoa que assume a luta em defesa da criação, empenhando-se em pastorais e movimentos que buscam soluções para a crise socioambiental e para o sofrimento dos mais vulneráveis. Senhor Jesus, assim como destes a Verônica, dai-nos a sensibilidade de aliviar o sofrimento daqueles que assumem a causa da proteção socioambiental. O seu rosto ensanguentado, o Verônica enxugado, exultando apareceu, exultando apareceu, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do livro dos profetas Isaías. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é desprezado, ao abominado pelas nações, ao escravo dos dominadores. Ao verem os reis ficarem de pé, também os príncipes, e se prostrarão por causa do Senhor, que é fiel pelo santo de Israel, que ele escolheu. Hoje, o extrativismo predatório que domina nosso verdadeiro desenvolvimento arruina não apenas as florestas, mas também os meios de vida e o trabalho digno de tantos povos que nelas habitam. Senhor Jesus, livrai-nos da ganância e não permitais que nossas florestas sucumbam ao seu peso. Outra vez esclarecido,
estação. Jesus consola as mulheres que choraram. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Do Evangelho de São Lucas, seguia uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram a luz e os seios que nunca amamentaram. Hoje, a palavra de consolo do Senhor às mulheres de Jerusalém é também um apelo à nossa geração, para que assuma a responsabilidade frente às futuras gerações, que herdarão de nós a mesma casa comum que estamos destruindo. Senhor Jesus, que as novas gerações, a exemplo de nossa Mãe Maria, saibam ser fecundas na docilidade ao projeto do Pai e cuidem de nossa casa comum. Das mulheres piedosas, desciam filhas chorosas, Jesus Consolador, Jesus Consolador, vem a Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Nona estação. Jesus cai para terceira vez. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. Do livro do profeta Isaías. Não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas, e as nossas dores ele as suportou. Hoje, Jesus ainda se encontra caindo em cada grupo humano e povo tradicional aqui, desprezado pelas autoridades locais e mundiais, sofre agora os efeitos mais devastadores das mudanças climáticas. Senhor Jesus, ajudai-nos a ter força para os esquecidos que estão às margens, sofrendo as consequências da degradação da natureza. Cai será frustrado, terá feito renegado, dos pecados e da cruz, dos pecados e
homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo porque estava nu e me escondi. A realidade socioambiental na qual vivemos lança luz à consciência humana, expondo nossa luz. Somos dependentes dos demais seres criados. Hoje, porém, o ser humano deve se envergonhar da maneira como tem tratado a terra, em nossa casa comum, despindo da sua riqueza mineral, vegetal e animal. Senhor Jesus, que o verde de nossas matas, a riqueza de nossas terras e a variedade de nossa fauna não sejam despidos pelas ações predatórias do ser humano. Todos vestidos despojados, por algozes maltratados, Jesus é pregado na cruz. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Hoje, muitos são os instrumentos de morte que utilizamos sem a devida reflexão. Os agrotóxicos contaminam alimentos, água e terra, o descarte irregular de resíduos contaminantes, a poluição do ar pela queima inconsequente de combustíveis fósseis e tantos outros. Senhor Jesus, ensinai-nos a tirar da terra o nosso sustento, fruto de um cultivo limpo e consciente. Sois por minha cruz pregado, insultado, blasfemado, Jesus morre na cruz. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Mateus. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra
pensaram, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando por Elias. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em alta voz e expirou. Hoje contemplamos a morte de Cristo e tantos irmãos e irmãs que perderam suas vidas por causa da doença inescrupulosa, os que almejam o mundo sobre tudo e sobre Deus. Os atingidos por barragens, os povos civis assassinados e os defensores das causas ambientais e sociais. Senhor Jesus, ouça o clamor da Mãe Terra, que chora a perda dos filhos que buscavam protegê-la. Jesus é descido da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes ao mundo. Do Evangelho de São Lucas. Havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Hoje, ao contrário do José de Arimateia, ignoramos a dignidade humana e seu Criador ao reproduzirmos a cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem atualmente em lixo. Senhor Jesus, ajudai-nos a aprender da natureza o poder da renovação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Do Evangelho de São Lucas. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e
Senhor Jesus, ensinai-nos a respeitar os ciclos da natureza, promovendo assim o equilíbrio dos recursos naturais. No sepulcro vos puseram, mas os homens vos esperam. No mistério da paixão, no mistério da paixão, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Ao concluirmos esta caminhada acompanhando nosso Senhor e a criação que sofre com descaso a indiferença e a exploração predatória em seu Calvário, peçamos ao Senhor por nossas habituais indiferenças e nossa passividade ante a destruição da casa comum. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Diante dos irmãos, assumamos um compromisso concreto, um gesto de conversão pessoal, comunitário e social, e atuemos no cuidado e cultivo da natureza aqui em nossa comunidade. Coloquemos em cima da mesa das nossas casas, dos conselhos, das câmaras municipais e das prefeituras, as realidades de nossa casa comum, e disponhamos-nos a trabalhar juntos pela ecologia integral. Com a Igreja, assumamos os compromissos desta campanha da fraternidade. Rezemos lá na primeira capa, na parte de dentro, a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Ó Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dai-nos nessa quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Dentro das propostas de ações concretas que vimos refletindo durante
a Via Sacra, reafirmamos a nossa disposição de ter um cuidado maior com a natureza, nossa casa comum, não jogando lixo em qualquer lugar, né? Lixo na rua, plásticos, cheiros de cigarro, em casa procurando fazer a seleção do lixo reaproveitável, né? Tanto orgânico pode ser usado nos nossos jardins, na nossa horta, quanto os outros reciclados, colocados então para reaproveitamento, né? Então, um pequeno cuidado mais significativo. Se cada um faz a sua parte, a ação torna-se grande. Isso está ao alcance de todos nós, né? Além dos outros cuidados também. Antes da vez, então cantemos aí na página 19, aquele último canto. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços a mim, pobre pecador, a mim, pobre pecador, pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Então, lembramos que amanhã às 14h nós temos a oração do Rosário aqui na igreja. E lá nas saídas da igreja já está à disposição, ficará também nesse final de semana, o envelope para a coleta da campanha da fraternidade, da solidariedade, que será no próximo final de semana, no final de semana de Ramos. É um gesto concreto desta campanha, e com essa coleta se forma um fundo de solidariedade, onde projetos que atuam no sentido, na temática da campanha fraternidade, são favorecidos com esse recurso. No passado aqui na Diocese teve 3 entidades, 3 projetos que foram beneficiados. Então é uma forma de participarmos também concretamente. Agradeço então aos jovens, né, que se dispuseram a colaborar na condução desta nossa Via Sacra, mas agradeço também a participação de cada uma de vocês. Alguns de vocês já estiveram de manhã cedo lá no centro, lá na Catedral, depois também no momento de adoração e a missa, mas por Jesus Cristo, ainda pequenininho, por tudo o que Ele fez por nós e faz, né? Então foi com muito amor e com certeza um momento especial da graça do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós o vosso caminhar quaresmal, a vossa disposição ao Cristo Senhor, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada noite, sob os cuidados e proteção de Deus, que Ele vos acompanhe e permaneça sempre convosco. Graças a Deus.